Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando em ritmo de carnaval para falar de Vasco, iniciando o nosso dia com as últimas notícias do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá difícil deixar um sorriso aqui para vocês, o Vasco vem muito mal, né? A gente vai falar do que está acontecendo com o Vasco, o pior início de Série B de todos os tempos. Não bastasse ser uma vergonha eu trazer os números, né, dos anos anteriores aqui para vocês, e não são poucos, né? A gente vai falar de 2009, 2014, 2016, 2021 e 2022. É brincadeira, meu irmão. O Vasco, o poderoso Vasco da Gama de outrora, meu irmão, time da terceira maior torcida do país, sem dúvida, né? Passando vergonha atrás de vergonha. E o culpado, meu irmão, tá lá, sentado tranquilo, tomando seu vinhozinho, dizendo que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Esse é o nosso presidente Jorge Salgado. Já te convido aqui para participar da resenha. Como é que faz para participar da resenha? Através dos comentários aqui embaixo. Vai dando opinião do que eu tô falando aqui, você concorda, discorda, aqui você tem espaço para deixar a sua opinião, né? A gente sempre fala aqui, a gente não é o rei da verdade, nem eu, nem meu parceiro Felipe Bigode. Aqui a gente traz as informações do Vasco, né, as notícias do Vasco, dá a nossa opinião e abre espaço do canal para você dar a sua opinião. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, não dá mole, já se inscreve, é completamente de graça. Como é que faz para se inscrever? Tem um botão vermelho e branco aqui embaixo. Você clica no botão, do lado tem um sininho. Você clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos. De manhã comigo, à noite com meu camarada Felipe Bigode, aniversariante do final de semana, tá? Você fica por dentro de tudo que passa dentro do Vasco e ainda concorre a um show de prêmios. Tem prêmio pra caramba sendo sorteado. Todo final de semana tem uma camisa oficial da capa modelo supporter. Esse final de semana o Bigode ainda não fez, deve fazer hoje, não conversei com ele, mas provavelmente deve ser hoje à noite, tá? Então, sorteio de uma camisa oficial do Vasco. Você tem um sonho de ter uma camisa oficial do Vasco? Você quer presentear alguém, o seu pai, o seu namorado, sua esposa, seu filho, sua filha? Meu irmão, aqui no Vasco TV dá uma camisa por semana, isso não tá de brincadeira não. E não é fake não, meu irmão. Combina, ó, comenta aqui embaixo, uma galera que já ganhou vai aparecer para confirmar. Beleza, galera? Ó, esse casaco aqui, ó, vai ser parte também dos sorteios, tá? Próximo sorteio, além das camisas, vai ser do corta-vento, aquele boladão, com aquele gorro maneiro, meu irmão. Esse vai ser o próximo. Quando que vai acontecer esse sorteio, tá? O negócio é firme aqui, tá? Quando chegar a 50 mil inscritos. Dá uma olhada aí, a gente está com 48 mil e quase 48.300. Quando chegar a 50 mil, vai ter esse corta-vento que a gente vai mandar para algum vascaíno. Galera, vamos falar desse início de Série B do Vasco. Tenebroso, horroroso. Tá cada vez mais difícil assistir aos jogos do Vasco. Acontece um fenômeno comigo, não sei se é a mesma coisa contigo. Eu passo a semana inteira, o Vasco perde, né, ou empata, joga pifiamente, ridiculamente, né, dá vergonha no torcedor. Passa 2 jogos eu pensando no que deu errado, revoltado, depois começa a me dar aquela vontade de assistir o Vasco. O Vasco parece uma droga, né, meu irmão? E o drogado aqui, o psicopata, como eu falo, né, já quer assistir o Vasco de novo. Pois bem, chega o final de semana, o Vasco joga, meu irmão, e é aquela derrota ridícula, né, meu irmão? O Vasco tem entregue um futebol bizarro, pífio, né, cara? Deixando o torcedor vascaíno como, né? A gente passando esse carnaval, mais uma vez, com cara de trouxa, né? As outras 3 torcidas do Rio de Janeiro, tanto Flamengo, Fluminense, quanto o Botafogo, né? Pode não estar a mil maravilhas, por exemplo, o Fluminense perdeu ontem para o Internacional, né? Mas não estão tão na derrota como o Vasco. O Vasco tá na sarjeta mesmo, né? E esse início de Série B, pô, tem deixado a gente como, né? 3 vitórias, né? 3 jogos, desculpa, né? E 3 empates. Meu irmão, como é que pode? O Vasco da Gama, galera. Trazer um número aqui só para termos de comparação do que foram as Série Bs anteriores, tá? O Vasco, em 2009, participou da sua primeira Série B, né? Quem lembra da primeira Série B do Vasco, né? Onde a torcida, né, apoiou desde o início, né? Maracanã lotado, meu irmão, direto. Pô, eu fui em praticamente todos os jogos do Vasco na Série B, né? A gente tinha aquele sentimento que a gente tinha que trazer o time de volta, né? Era um sentimento diferente do que o torcedor tem hoje, né? O Vasco, nas 3 primeiras rodadas, venceu os 3 primeiros jogos e fez 9 pontos, né? Time novo, recém-montado, com a ajuda, inclusive, do Carlos Leite, que hoje em dia
muita gente bate, né? Um cara que até dá sumido aí da política, né? E da montagem do elenco vascaíno, né? Mas em 2009 ele ajudou bastante, né? O time do Roberto Dinamite, na época, o presidente, né? A dar um bom início, né? Foi uma boa até a Série B inteira, né? Foram 3 vitórias, 9 pontos. Vascaíno, em 2014, participou da sua segunda Série B, tá? As 3 primeiras rodadas, o Vasco fez 4 pontos. 4 pontos. Em 2016, mais um início arrasador. Time que tinha Nenê, Riascos, iniciou a primeira rodada já goleando de 4-0, né? O Sampaio Corrêa fora, né? E o Vasco fez mais uma vez 100% de aproveitamento nas 3 primeiras rodadas. Foram 9 pontos nas 3 primeiras rodadas. Aí eu vou colocar, né, um asterisco aí e já volto para falar disso. 2021, mais uma vez, 4 pontos, né? 1 ponto a mais do que a gente tem hoje. Hoje o Vasco tem 3 pontos no campeonato. Lembrando, né? Estreia em casa com empate contra o Vila, né? E 2 jogos fora, CRB e Chapecoense, com 2 empates, né? Eu queria falar desse asterisco que eu coloquei em 2016, né? Porque hoje, né? Ontem, na verdade, né? À noite, quando eu fiz o programa, né? No horário do Bigode, inclusive, né? Eu falei que não tá tudo perdido, né? Que a coisa ainda dá para virar. E um porquê disso é uma comparação com 2016. 2016, o Vasco fez 9 pontos nas 3 primeiras rodadas. O Vasco foi muito bem nas 10 primeiras rodadas. O que aconteceu em 2016? Você, vascaíno, que está com uma memória boa. O Vasco subiu na última rodada. O Campeonato Brasileiro, que é da Série A, da Série B, que são pontos corridos, é um tiro longo. É um campeonato que você tem que ter uma constância, né? Você não pode jogar bem 5 partidas e jogar mal 5 partidas. Você tem que ter uma pontuação constante, né? A gente traz aqui, né? Eu sempre digo, se o Vasco vencer em casa e empatar fora, né? O Vasco vai subir para a Série A. E hoje a gente tem 3 rodadas. 1 empate em casa e 2 empates fora, né? O que deixa o torcedor vascaíno angustiado é o que o Vasco entrega, né? Se o Vasco pelo menos estivesse jogando bem, eu tenho certeza que essa torcida que é formada de psicopatas, meu irmão, galera que é muito, mas muito fiel a essa Cruz de Malta aqui, tá aí apoiando, né? Hoje o clima, né, de público zero, tem gente falando, né, público zero quarta-feira. Eu falei aqui ontem, se não tiver no clima para torcer, em vez de protesto, não vá. Acho interessante público zero, né? É melhor do que ir lá xingar o cara, xingar o Nenê, xingar o lateral Edmar, apesar dos caras em muitos momentos merecerem xingamento, tá? Mas tá muito no início, tá muito no início. E se o Vasco conseguir mudar esse cenário que eu vou trazer aqui, o Vasco pode sim fazer aquele mínimo que eu sempre falo e subir para a Série A. Vamos falar rapidinho do que o Zé Ricardo montou para esse time do Vasco, né? Lembrando que o Zé Ricardo é grande responsável, junto com o Carlos Brasil, né, e com o Jorge Salgado, do time que o Vasco tem hoje dentro de campo. E não interessa ele me dizer que teve dificuldade para trazer jogadores, porque o Vasco está com o nome queimado no mercado. Não interessa. O Zé Ricardo participou desde o início da montagem do elenco e não tem motivo para ele jogar com esses jogadores, né, formando esse time medíocre de futebol bizarro que o Vasco entrega. Vamos dar uma olhada nisso, tá? Linha defensiva do Vasco. O Vasco joga com 2 laterais e 2 zagueiros que com a bola são terríveis, terríveis. Todos com características defensivas. Tanto é que na parte defensiva o Vasco não vai tão mal. O Vasco tem uma defesa sólida, né? Mas só a linha defensiva de trás, com a configuração que a gente está jogando do meio para frente, não tem ajudado. A gente fala aí Edmar, né? E agora o Gabriel Dias. 2 laterais que não passam para apoiar. 2 laterais que são praticamente o zagueiro. Tamanho de zagueiro, corpo de zagueiro, né? E não avançam. 2, inclusive o Edmar, um cara de idade muito avançada. Os 2 zagueiros do Vasco, galera, os 2 zagueiros do Vasco são aquele estilo brucutu, a moda antiga, meu irmão.
São zagueiros lá da década de 90, aquele cara com estilo de zagueiro raiz, né? Hoje a gente vê no futebol atual os times pelo menos com um zagueiro que saiba sair com a bola, né? No último jogo a gente viu uma mudança na saída de bola. Em vez do Conceição sair com a bola, a gente viu mais o Quinteiro sair com a bola, ou tentar sair com a bola. Nenhum dos dois com a bola no pé tem condição de fazer esse trabalho, né? Vamos ver se o Danilo Boza, né, de repente entrando, pode ser esse zagueiro mais construtor, né? E quem sabe, né, o Zé Ricardo pode jogar com pelo menos um lateral, galera. Tem o Riquelme aí, que é um cara que tem um passe perfeito, um último passe, um cruzamento, né? Ele bota como se fosse com a mão. Por que não jogar com o Gabriel Dias e com o Riquelme no lado esquerdo, né? Dando um equilíbrio, colocando o Boza de repente para ser testado com um cara que sai para sair com a bola, né? E outra também, a gente tem um goleiro que sabe sair com a bola e a gente não usa esse goleiro. Esse é o time que o Zé Ricardo está montando, tá? Vamos falar do meio de campo. Meio campo do Vasco joga com 2 volantes brucutus, 2 volantes com a bola no pé são terríveis, né? Tanto é que quando os volantes acertam, e aí eu vou falar do Zé Gabriel, porque o Yuri Lara é primeiro volante, está jogando segundo volante, por insistência aí do Zé Ricardo, o professor Pardal, né? Querendo que o Yuri faça um box-to-box, né? Que a galera fala hoje em dia, né? E o Yuri não tem condição de fazer isso, pelo menos tem demonstrado, né? Tem feito partidas pífias. E o Zé Gabriel, quando acertou, o Vasco foi lá e fez boa jogada e fez o gol. O Zé Gabriel deu um passe sensacional para o Nenê colocar o Raniel na cara do gol e empatar contra o CRB. Então, assim, o Vasco fica dependente desses 2 volantes. E 2 volantes que não constroem nada, né? Nada, zero. A partir daí vem a nossa atuação ofensiva, o que deveria ser atuação ofensiva. E aí eu destaco 3 jogadores. O Nenê e os 2 pontas. Podem ser qualquer pontas que a gente já viu jogar. Pode ser o Eric, pode ser o Gabriel Peck, pode ser o Figueiredo. Nenhum dos 2 pontas que a gente vem jogando são jogadores de velocidade. São jogadores de característica, por exemplo, como o do Rossi, que vai à linha de fundo para servir o atacante. O Nenê é um cara que vai muito bem no último passe, né, para servir o companheiro. Ele é o cara do último passe. E quando ele participa da construção do jogo, pegando a bola no meio-campo, ele atrapalha o time. Essa é a verdade. O problema é que hoje o Vasco é um deserto de qualidade. O Vasco joga com jogadores com baixíssima qualidade. E o Nenê sobressai. Hoje em dia o Nenê é sim titular absoluto do Vasco. Não tem como tirar o Nenê de campo. Vai colocar quem no lugar do Nenê? Não tem um cara com a qualidade do Nenê. Porém, o Nenê atrapalha, né? Ele tem um espaço muito grande entre ele e os 2 volantes, né? Que não constroem, não conseguem fazer essa conexão meio campo-ataque. O Nenê fica como um meio atacante que participa muito pouco e quando participa mal. Erra muito passe. O Nenê fez as últimas 3 partidas pífias, né? Mas ainda pifa uma bola para colocar na frente para o atacante, que vem fazendo seu papel, cara. O Raniel tem entregado o que se espera dele. Só que o Raniel é centroavante. E centroavante, a moda antiga, né? A gente não quer ter um cara, né? Porra, quem dera eu ter um Edmundo que é um cara que, porra, jogava de centroavante, mas vinha buscar a bola no meio campo e driblava todo mundo. Quem que tem esse cara? Ninguém, cara. Ninguém. Falta combatividade pro Raniel, defensivamente falando, falta. Mas ele tá entregando gol. E se os nossos 2 pontas e o nosso meio campo trabalharem, eu tenho certeza que o Raniel, né, vai guardar mais. Né? O nível da Série B é baixo, já falei, tem que fazer o mínimo. O Raniel, nesse jogo contra o Chapecoense, recebeu um cruzamento. O Vasco é incapaz de cruzar bolas para o Raniel, que é bom na bola aérea. No único cruzamento, ele ganhou na cabeça, a bola sobrou para o Eric, né? O Eric errou o tempo de bola, porque a bola para na poça, ela vai mais devagar na poça e ele erra o chute ali, né? Muito por causa do campo, né? Pouca gente falou isso, né? Mas eu acredito que aquela má finalização do Eric foi por causa do campo, né? Mas numa bola construída, na única bola que o Vasco cruza. O Vasco não consegue cruzar. Por quê? Porque os pontas não vão, né, a linha de fundo para cruzar, né? E os laterais não passam, né,
Então fica tudo na mão do Nenê, que tem errado muito, né? Porque joga sozinho, com marcação forte. Os times que jogam contra o Vasco jogam todos recuados, né? E os pontas não constroem pelo meio e não vão à ponta para cruzar para o Raniel. O que o Zé Ricardo vai fazer? Tá na mão dele, galera. Tá na mão do Zé Ricardo. O Zé Ricardo é o maior culpado que está acontecendo com o Vasco. Primeiro porque ele pediu jogadores, por exemplo, como Gabriel Dias. Foi pedido dele. Se ele pediu o Gabriel Dias, né, para jogar defensivamente, é porque na cabeça dele ele tinha um esquema, algo na manga para fazer acontecer a jogada no ataque. Né? Eu vou manter o Gabriel Dias, que é um zagueiro, que é praticamente um zagueiro, um lateral defensivo com o Edmar, mas eu vou soltar os meus pontas. Cadê esses pontas? Então o Zé Ricardo tem muita culpa no cartório, mas hoje a gente tem um presidente que vive no mundo da lua, um cara que está aguardando de joelhos, né, a venda do Vasco para 777, e hoje o que eu acredito é que o presidente Salgado, né, quer segurar o Zé Ricardo porque não quer, sabe que quando a empresa americana entrar para gerenciar o Vasco, provavelmente eles vão mudar. Então ele está aí tentando esticar ao máximo, né? Ele sabe que se trocar agora, muito provavelmente o Vasco vai ter um terceiro técnico na temporada. Na temporada não, né, galera? Na temporada, né? No Campeonato Brasileiro, né? Seria o terceiro técnico, se houvesse uma mudança agora e uma posterior, né? E o Zé Ricardo está desde o início do Carioca e não entregou nada. Meu irmão, tá na mão do Zé Ricardo. O que você faria? Você enxerga alguém no elenco do Vasco que possa fazer um trabalho diferente? Eu já vou dar minha opinião, tá? Para mim, o Riquelme deveria jogar ou numa linha no lugar do Edmar, ou numa linha de frente. Eu jogaria até com o Riquelme numa linha de frente. Eu manteria a zaga do jeito que tá, né? A zaga e os laterais como defensivos e jogaria com o Riquelme à frente. Meio campo, o que dá para fazer? De repente dá para colocar o Juninho no lugar do Yuri Lara, de repente colocar o Yuri. Eu nem colocaria, eu acho que o Yuri tá mal pra caramba. Fisicamente tá bizarro, meu irmão. O cara corre, parece que corre com um saco de areia de 50 quilos na cintura, meu irmão. Mas jogaria com o cabeça de área, né? Ou o Zé Gabriel ou o Yuri, e jogaria com o Juninho do lado, meu irmão. O Juninho é um cara que sabe quebrar linha. Ele, junto com o Nenê, com o Riquelme, já dá outra cara. E quem sabe aí, jogando com o Eric pelo lado direito, né? O Eric joga nas duas pontas, jogando com o Eric pelo lado direito, o Riquelme no lado esquerdo, né? E o Juninho, e o Nenê, e o Raniel à frente. Alguma mudança precisa ser feita, porque o torcedor vascaíno não aguenta mais ser feito de palhaço. Parece que ninguém tá nem aí pro futebol do Vasco. Mas nós, 20 milhões de torcedores, estamos sofrendo pra caramba, aguardando quarta-feira, e eu já tô ansiosamente aguardando, porque eu já tô naquele clima de assistir o jogo do Vasco. Queria saber você, tá empolgado para esse jogo contra a Ponte Preta? Tô sentindo que vem a primeira vitória do Vasco. E eu disse aqui, cara, eu gostaria demais que o Zé Ricardo acertasse o time. Eu não tenho nada contra o Zé Ricardo. Eu quero que o Zé Ricardo saia, porque o Zé Ricardo hoje, né, tem um vazio de 10. O time do Vasco é um bando em campo. É o pior time das duas séries, na minha opinião. Tanto Série A quanto Série B. E o Zé Ricardo é o comandante, na minha opinião, tinha que sair. Mas quem sabe aí, né, um milagre acontece, né? E em 3 rodadas, 3 vitórias, a gente vai estar dizendo que o Vasco tá invicto na Série B. Ó, Deus me ouça, meu irmão. Me despeço por aqui. Bom carnaval, final de carnaval para você. Segura aí na folia, aproveita para extravasar, que o Vasco não está ajudando. E hoje à noite a gente está de volta com o nosso parceiro Felipe Bigode. Saudações vascaínas, meu irmão. Deixa o like. Até mais.